Muito bem, nação, bora para mais um vídeo com as informações do Flamengo. Separei aqui o Tá Na Área. Imprensa tá que tá, viu, com essa notícia do Mengão. Olha só quem voltou ao Flamengo. Saiu a melhor notícia do ano. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. O Flamengo já está por lá, já chegou a Quito, acompanhando também a chegada do Rubro Negro, né, Letícia? Bem-vinda sempre aqui ao Tá Na Área. Boa tarde para você. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Como você falou, né? Já estou aqui por Quito. Nesse momento, estou no hotel que eu estou hospedada. O Flamengo está fazendo a sua primeira e única atividade aqui no Equador, né? Essa atividade que vai determinar o time que o Filipe Luís vai levar a campo. A atividade começou por volta mais ou menos das 3h30 da tarde do horário do Equador, mais ou menos às 5h30 da tarde daí para vocês, né? A gente está 2 horinhas a menos. Então, a gente está se adequando para todo mundo conseguir entender. Mas, bom, o Flamengo faz essa atividade para o Felipe definir os 11 titulares que vão a campo na partida contra a LDU na próxima terça-feira. Lembrando que o Flamengo jogou o clássico com o Vasco no sábado e aí se apresentou no domingo no Ninho do Urubu, mas fez só aquele recovery, né? Aquele tratamento e tal. E logo depois já iniciou a viagem aqui para o Equador. O Flamengo fez uma viagem de voo fretado, chegou aqui no Equador por volta das 7h30 da noite e chegou no hotel por volta de 8h40, 8h45, então uma viagem um pouco cansativa. Os atletas ontem apenas descansaram, fizeram alimentação, hoje seguiram um protocolo também de descanso e fazem a atividade neste momento. Então, Camila, aqui a gente vai começar a debater o que pode fazer o Filipe Luís nessa partida para enfrentar a LDU. Lembrando que tem pelo menos 2 desfalques do time titular. Alexandro, que não veio para cá por conta de um edema muscular na coxa esquerda, ele ainda não se recuperou. E o Dela Cruz, que é o outro titular que ficou no Rio, porque ele geralmente tem problemas com a altitude, né? Lembrando que Quito está situado a 2.850 metros acima do nível do mar. E o Dela Cruz, ele sempre relata um mal-estar e tudo mais. Então o Flamengo optou por deixá-lo no Rio de Janeiro também, obviamente, pensando na sequência da temporada. E também quem ficou no Rio, por uma questão médica também, é o Alan. Ele apresenta traços falcêmicos e aí por isso é mais complicado para ele ter atividade de alto rendimento em cidades acima do nível do mar. Camila. É importante até, Letícia, a gente sempre que fala de altitude, né, e de clubes brasileiros, isso se mostra em resultados, a dificuldade que os brasileiros têm de atuar na altitude. A gente sempre pede um depoimento também, né, para entender o que significam quase 3.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Não sei se é a sua primeira vez na altitude, qual foi a sensação aí chegando aqui? Tu já passou por isso outras vezes, está se acostumando? Qual a principal diferença? Ainda que a gente não vai disputar, né, você não vai disputar nenhuma competição em alto rendimento? Já sentiu o sorote? Quero saber se a Letícia... O Raed já trouxe a experiência dele aqui uma vez na altitude. Quero ouvir um pouquinho da tua também aí. Camila, é a minha 3ª vez na altitude e a minha 2ª vez em Quito. Eu tive aqui para fazer a temporada passada, né, a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Alcas, na verdade na temporada anterior, né? Então, assim, é a minha 3ª vez na altitude, porque eu também já fui para Bogotá, mas aí é um pouco menos. Mas vamos falar de Quito. Na minha primeira vez, eu senti bastante, tive um mal-estar, uma dor de cabeça constante, respiração ofegante. Mas dessa vez eu tô bem tranquila, tá, Camila? Não quero nem contar vantagem antes da hora para não passar mal. Mas assim, eu tô tranquila, não tive dor de cabeça, não tive nenhum sintoma. Mas vou fazer uma revelação, tá? O De Angeli e o Irving, né? O repórter e o cinegrafista que estão por aqui, eles estão sentindo um pouquinho mais a respiração ofegante em alguns momentos. A gente dá umas boas risadas, mas tá todo mundo muito bem por aqui, Camila. Que bom. Vai continuar assim, viu? Já tá até adaptada à altitude de Quito, já se acostumou, Letícia Mac. Mas, enfim, a gente tô brincando aqui, porque, claro, a gente tá falando de esporte de alto rendimento, né? É totalmente diferente a gente brincar que é uma subida de escada que dá né, sente mais ofegante. E o caso, como a Letícia trouxe, do Alan e do De La Cruz, por exemplo. De La Cruz já foi até liberado da seleção uruguaia no último confronto, né? O último compromisso seria na Bolívia, por conta desse mal-estar que ele sente e não consegue desenvolver seu futebol em altitudes como essa. A gente está falando, como a Letícia lembrou, 2.850 metros acima do nível do mar. É uma complicação e por isso essa preocupação, que acabam sendo desfalques importantes, né? O Flamengo que não tem já o Alexandre e agora também para essa partida sem o Alan e o De La Cruz. E como até o Gonza falava mais cedo, é um Flamengo que tem mais necessidade desse resultado do que poderia se tivesse conseguido os pontos em casa, o que não aconteceu principalmente contra o Central Córdoba, né?
E aí a gente começa a questionar a administração de minutos do que o Felipe Luiz fez com o Flamengo na partida contra o Central Córdoba. Porque, por exemplo, ele coloca naquele jogo o Everton Araújo no meio de campo para fazer uma dupla ali de volantes na frente da zaga. E sabendo que ele não iria contar nem com o De La Cruz nem com o Alan para o jogo na altitude, possivelmente ele vai ter o Everton Araújo de novo como titular nesse jogo. O Everton Araújo que foi pouquíssimo utilizado na temporada. Então, a gente começa... A gente está vendo também a chegada do Flamengo. A única alternativa hoje do elenco é o Everton Araújo para fazer esse segundo volante. A não ser que ele recue o Gerson para essa função, coloque mais jogadores ali na frente, né, pelo setor direito. É possível que ele utilize o Plata, aquele que a gente viu ali dando declaração pelo lado direito do campo, afinal de contas. É equatoriano, sabe jogar ali, já joga em casa. Então... A possibilidade do Gerson por dentro fazendo uma dupla com o Pulgar, ela existe. Porém, o único volante que ele vai ter à disposição para o jogo, além do Pulgar, é o Everton Araújo. O GE. Globo até trouxe, né, com a Letícia, com os colegas, algumas... o tabu, né, de se jogar na altitude. A gente sabe que os números brasileiros, no geral, e aí em diversas altitudes, não só de Quito no Equador, mas da Bolívia, de outros lugares, né, do continente, da América do Sul, em que a gente tem altitude, os números são muito ruins para brasileiros, mas especificamente, falando de Flamengo e Quito, só há uma única vitória rubro-negra, né, em todos esses confrontos, são, salvo engano, Letícia pode me corrigir, são 4 derrotas, 2 empates e 1 vitória, é isso, Letícia? Camila, uma vitória apenas em Quito, e assim, se você olhar não só o aproveitamento em Quito, né, olhando a história do Flamengo em altitudes diferentes, é um aproveitamento de apenas 31%. E se você recortar, né, fizer um recorte apenas para essa última geração aí, o aproveitamento é ainda menor, é um aproveitamento de 29%. Então, assim, o Flamengo de fato tem dificuldades para disputar as partidas acima do nível do mar, Camila. E aí são esses números. Essa vitória aconteceu em 2021 na Libertadores, que o Flamengo vence a LDU, inclusive a adversária de amanhã, por 3-2. Mas é o que a gente trazia na comparação com o Palmeiras, né, Gonça? O Palmeiras tem 6 pontos somados nessa fase da Libertadores. Então, pode mandar um time alternativo, se conseguir pontos bons, se não conseguir, tem como recuperar em casa. Não que o Flamengo não tenha, só que o Flamengo tem 3 pontos no grupo. É claro que ainda tem 4 jogos pela frente, o de amanhã e mais 3 partidas, considerando que encerra a fase de grupos em casa. Mas pode ver, por exemplo, a LDU abrir para 7, considerando uma derrota, por exemplo. A LDU iria a 7 e o Flamengo continuaria com seus 3 pontos. E o Central Córdoba vai jogar em casa contra o Deportivo Táchira, que até agora é o lanterninha do grupo. Então pode conseguir uma vitória e a 7 pontos também. Ainda que possa se recuperar dentro do grupo, fica numa situação muito incômoda se não conseguir um bom resultado nessa terça-feira, né? Esse cenário daria ao Flamengo a situação de não conseguir chegar ao G2 nem na próxima rodada, porque ele permaneceria ali com 4 pontos com dos 3 dois. pontos e LDU e Central Córdoba chegando a 7. Seria um cenário muito, muito difícil. Então, assim, de fato, a questão a dificuldade do Flamengo jogando em Quito é porque, por exemplo, quando você joga em La Paz... E ainda é pior. Não, a questão da altitude é muito pior. Eu, obviamente, não sou atleta, estive nos 2 lugares, em La Paz é bem pior. Em La Paz, no segundo dia, você puxa e o ar não vem. Né? Quito é mais administrado. La Paz são 3.600 e lá vai fumaça. E Guayaquil e Potosí, 4.000. É alto. Mas assim... Lá vai fumaça não vem. Não vem fumaça, não vem. Lá vai nuvenzinha, porque já está lá em cima. Pois é. Mas, e aí tem um... Só que em Quito você tem a dificuldade de que, além de ter uma altitude que você até consegue administrar, mas você tem uma equipe melhor. A LDU é um bom time. E como poucas equipes equatorianas, a LDU sabe usar o jogo ideal contra equipes brasileiras, que é um jogo eles chutam muito bem de longa distância, então a bola sai, o goleiro não consegue prever onde ela vai. É sempre um jogo muito intenso, principalmente no primeiro tempo dos jogos da LDU. Se o time brasileiro não conseguir ter um pouco a bola,
acalmar, tirar um pouco da velocidade, ele vai sofrer. Então essa é a questão. Jogando em Quito você tem um pouco de altitude e bastante de times técnicos que sabem jogar. Às vezes em La Paz você pega times um pouco mais fracos tecnicamente que você, se conseguir controlar ali ou botar jogadores mais preparados, você consegue até ali talvez um resultado um pouquinho melhor. Esse é o ponto que o Flamengo vai ter que se atentar. Acho que o grande problema do Flamengo foi perder aqui para o Central Córdoba. Sim. Esse jogo o Flamengo não podia perder, por mais que a comissão técnica e o José Boto tenham dito desde sempre que a prioridade nesse ano é o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai jogar tudo que tem no Brasileiro, isso não significa deixar a Libertadores de lado. E acho que, né, em cima disso que o Raed trouxe, essa questão, eu vejo assim, lógico que a administração do elenco, ela tem que ser muito bem feita. Mas o que se fala o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, da América Latina, e aí o Flamengo tem 2 times, o time reserva do Flamengo disputaria o Campeonato Brasileiro, aí quando você bota um time reserva, aí não era para botar o time reserva. Então, assim, o que eu acho é que só para fechar que assim, o problema do Flamengo contra o Córdoba, eu acho que quem entrou faltou ali um pouco de foco, faltou ali um pouco de talvez entender que em Libertadores não tem muito jogo fácil, principalmente contra time argentino. Contra time argentino você não pode entrar achando que já ganhou, que vai sobrar, porque você pode ser surpreendido. Bom, em momento nenhum eu falei que o time reserva, até porque foram 3 poupados. Eu falei que a má utilização de determinados jogadores, e o Everton Araújo está sendo subutilizado a temporada inteira, jogou um jogo importante contra o Córdoba e vai ser utilizado na partida contra a LDU. Isso é um fato. E ele tem poucos minutos durante toda a temporada. Isso é outro fato. E se você olhar o elenco do Flamengo, que é o melhor, a diferença do titular para o reserva, mais gritante, está nos volantes. Os 2 volantes do Flamengo titulares são muito bons e os 2 reservas não são tão bons. Então você tem essa diferença de elenco. Por mais que o elenco seja maravilhoso, o elenco seja o melhor do elenco talvez das Américas, na cabeça de área, a diferença do titular para o reserva é a mais gritante de todo o elenco. Vocês acham que a derrota para o Córdoba passou pela utilização de um time misto, digamos assim, com alguns problemas? Eu acho que não. Em momento nenhum. Eu só falei que... Longe, né? O que eu falei foi que talvez uma má gestão de elenco naquela partida, você colocar o Everton Araújo, sabendo que você também não teria outros 2 volantes nessa partida importantíssima, ele poderia ter botado o Alan contra o Córdoba. Não mudaria tanto o sistema de jogo. O Alan também é um jogador que consegue receber essa bola de costas e virar, sairia da pressão do Córdoba. Então talvez a opção dele ali tenha sido uma opção errada, sabendo que na rodada seguinte ia enfrentar a LDU fora de casa e que não ia contar com 2 jogadores de volante. Isso é uma abordagem possível, né? Outra é também você saber que o Everton Araújo não é um jogador titular, ele não joga regularmente. E aí você dá ali você sabe que você vai precisar dele num jogo na altitude, você dá a ele ritmo de jogo, você dá a ele minutos que talvez você não tivesse a possibilidade de dar no Brasileiro, que repito, não vou discutir se está certo ou se está errado, mas que é o Campeonato Brasileiro que foi dado como prioridade pelo Flamengo. Botar a Letícia no papo, tá levantando o dedinho, já vi que dá uma piorada no vento lá em Quito, tá ventando um pouquinho mais aí, Letícia. E até sobre essa utilização do Everton Araújo, quero te ouvir, e até já imaginando, sei que você já disse que o time está treinando agora aí no Equador, mas pensando no que o Felipe Luiz pode fazer, sabendo da importância desse resultado, mas também sabendo das dificuldades da altitude e com o jogo contra o Corinthians no domingo no Maracanã, né? Camila, deu uma piorada legal aqui no vento, tá tipo, chego a estar segurando o apoio do celular, porque eu fiquei com medo de cair, mas é porque à noite, até a título de curiosidade, esse horário mais ou menos por aqui, no fim da tarde, início da noite, começa a ventar muito, vento muito gelado e tem tido pancadas de chuva, né? Então pode ser até que o jogo seja com chuva, a gente tá esperando para ver ou não, mas não tem chovido em todas as regiões de Quito, né? Mas assim, algumas regiões tem chovido. Hoje, por exemplo, choveu no estádio que vai receber Flamengo e a LDU. Mas agora, só para passar um pouco por essa escalação, Raed, até respondendo a sua pergunta, eu tive a mesma dúvida quando o Felipe Luiz entrou com o Everton Araújo nessa partida contra o Central Córdoba. E aí eu comecei a fofocar, digamos assim,
E aí eu entendi um pouco que o Felipe, ele usa o Alan espelhado no Dela Cruz. Essa é a utilização melhor que o Felipe vê o Alan. E aí foi basicamente por isso que me explicaram, entre aspas, o porquê a ausência do Alan e a entrada do Everton Araújo. E também, para completar em relação a essa partida, o Felipe assumiu o erro, né? Ele fala que ele foi mal nas decisões, que ele não foi bem, até na própria coletiva da partida, e na coletiva seguinte também ele fala sobre isso. Meu palpite para a partida contra a LDU é que o Gerson jogue recuado junto com o Pulgar, e aí possivelmente entre o Plata no ataque. Esse é um palpite que eu tenho. Tenho dúvidas do que o Felipe vai fazer na lateral. Você tem o Alexandro lesionado, então você tem o Ayrton Lucas junto com o Varela. Eu acho que são opções iguais ali, não tem um à frente do outro. O Varela fez muito bem o papel quando precisou na lateral esquerda, mas vou levantar um questionamento, tá? Não sei se o Felipe pode, quem sabe, utilizar 3 zagueiros e deixar o Léo Pereira ali um pouco pelo lado esquerdo, e aí eventualmente utilizando Danilo, Léo Pereira e o Léo Ortiz. Pode ser uma opção também. A gente estava quebrando a cabeça para entender o que ele poderia fazer diante dessas ausências e também olhando para frente, né, olhando para a temporada. Mas, como eu falei, tudo isso palpite por enquanto, né? O treino ainda está rolando, falta mais ou menos 1 hora ainda para o treino acabar, para a gente tentar saber um pouquinho do que pensa o Felipe Luiz. Mas lembrando que o Felipe, ele tem feito mistério na escalação. Ele não tem deixado claro que ele vai utilizar no último treinamento. Ele tem deixado para explicar exatamente tudo e todas as questões somente no dia do jogo, quando ele faz a reunião de vídeo, né? Que é uma reunião que ele faz no dia do jogo, mais ou menos pela manhã. Então, a missão de hoje é tentar ver mais ou menos o que ele pensa, como ele treinou, para depois a gente tentar ter um cenário aí do que vai ser esse Flamengo contra a LDU. E é importante a gente pensar, trazer um pouco dessa impressão da Letícia, porque acho que ajuda muito no entendimento do que pode ser o time amanhã. Acho que a questão do Plata, né, que nós mesmo falamos aqui, Letícia trouxe também no GE. Globo, é um jogador muito querido lá no Equador também, então é um dos mais assediados desse elenco do Flamengo por ser equatoriano, enfim, traz uma opção de velocidade, mas o que a gente vê em geral de estratégias brasileiras, quando a gente fala de time titular, porque cada vez mais os times brasileiros não têm mandado seus principais jogadores para altitude, mas são times que tentam controlar um pouco mais a bola, não dá velocidade para o jogo, né? Porque a velocidade do jogo é justamente o que prejudica os times brasileiros num cenário como esse, né? E aí, se você coloca a Letícia traz uma situação bem interessante. O palpite dela é de uma boa treinadora, porque você colocar, por exemplo, um Gerson de segundo volante, e o que poderia sugerir um pouco menos de força de marcação, mas se você coloca um terceiro zagueiro, com Danilo, Ortiz e Léo Pereira, você ganha, né, em quantidade, você ganha em qualidade, você ganha em jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, você ganha uma saída de bola que é quase uma marca desse time do Flamengo, com o Léo Ortiz, né, com bolas longas, e o Flamengo conseguiu algumas coisas, tanto quando joga com Plata, às vezes quando joga com Juninho. Então, o Flamengo tem muitas opções, mas eu acho que isso que você traz, Camila, eu acho que esse é um ponto-chave do jogo, é tirar a velocidade, é ter um pouco mais a bola. E você tendo o Léo Ortiz, jogadores como o Léo Ortiz, jogadores como o Gerson, você pode ter isso, você pode conseguir deixar a LDU numa situação menos confortável. O que você imagina também, Raid, um time mais controlando a posse de bola e dando menos, precisando menos usar a sua velocidade? Esse Flamengo do Felipe Luiz, ele já controla muito a posse de bola, já mantém muito a posse de bola desse sistema defensivo, atrai o adversário, é um time muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Se o Flamengo vai conseguir executar isso tudo no jogo contra ele hoje, só amanhã a gente ligando a televisão para acompanhar o jogo para saber. Mas eu imagino que o Flamengo não vai abdicar das suas características para um jogo mesmo ele sendo na altitude. Letícia Marques, obrigada pelas informações, boa transmissão. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. Quem volta no Flamengo depois da lesão, volta a jogar uma partida pela Libertadores com a camisa do Flamengo fora de casa, é o Pedro, hein? Com chance de ser titular. Talvez sim, talvez não, por conta da altitude.
Mas um Pedro pode ser uma peça importante aí para segurar a bola, usar o pivôzão lá que ele sabe usar no ataque do Flamengo. Saiu aqui no Bola VIP que Lucas Paquetá aceita diminuir salário para deixar o West Ham e jogar no Flamengo, de setorista. De acordo com a informação do Fabrício Lopes, Lucas Paquetá aceita diminuir salário para fechar com o Flamengo em junho. O Flamengo pode fazer essas movimentações no mercado para trazer o Lucas Paquetá de volta ao Brasil ainda este ano, segundo informações de Fabrício Lopes. O José Boto conta com a vontade do staff do atleta. Além disso, Felipe Luiz entende que o jogador seria de grande utilidade no elenco. Seria titular no Mengão? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião, né? A situação do Paquetá é aquela, tá envolvido aí com sendo indiciado e tudo mais, mas são coisas que demora muito tempo para poder ser julgado e tal, igual está acontecendo com o Bruno Henrique. Paquetá aceita ganhar menos, a diretoria está ciente e topa ganhar menos para voltar aí ao Brasil, deixar a Inglaterra e voltar ao Brasil, estaria disposto a baixar seus vencimentos e entrar na realidade do Brasil. O meia do West Ham quer jogar o Mundial de Clubes pelo clube carioca. Segundo fonte, o staff do atleta entende que uma volta ao clube que torce pode dar uma sobrevida após polêmicas que tem o afligido, né? As polêmicas aí em relação a apostas. Paquetá hoje tem um salário de 4 milhões e 300 mil reais na Premier League no West Ham, é muita grana. E o jogador mais bem pago do elenco hoje, de Felipe Luiz, é o Bruno Henrique, né? Algo em torno aí de 1 milhão e 800 mil reais. O que você acha desses números do Paquetá no Flamengo? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.